Oi gente, tudo bom? Aqui é a Sara e hoje eu vim fazer indicações para todos os gostos, versão Halloween. Então vamos lá. Hoje tá aquele dia, sabe? Aquele dia assim perfeito para você ficar em casa, porque tá chovendo, tá nublado, mas tá quente, sabe? Ninguém quer ficar na rua nesses dias assim. Então eu acho que o tempo nublado e chuvoso te dá uma possibilidade de se emergir em literaturas um pouco mais sombrias, mas também o fato de ficar em casa facilita bastante o fato da gente ler, né? Então eu vim aqui indicar livros para todos os gostos para esse Halloween. Tô falando aqui livro para criança, para adulto, para idoso, para quem tem medo, para quem não tem medo, para quem gosta de romance, para quem não gosta de romance, para todo mundo. Eu juro, tem mais de 20 livros que eu vou vir aqui falar pra vocês. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é fiquem até o final. A segunda coisa é, se vocês quiserem comprar algum livro que eu mencionar aqui ou qualquer outra coisa na Amazon, acessem o link que eu deixo aqui embaixo, porque me ajuda muito, eu ganho uma pequena comissão com esses links e vocês não precisam pagar nada mais por isso. Então tá, vamos começar com as indicações. O primeiro livro que eu quero indicar pra vocês é um livro pra quem gosta, sabe? De um livro sobre bruxas, quem gosta de um livro sobre família, sobre romance, existe ali uma maldição e oh meu Deus, o que vai acontecer? Mas assim, os personagens não são jovens adultos. Aqui, uma parte considerável do livro, os personagens são adultos. Então, muito daquele nhenhenhen que a gente vê, pessoal na faculdade, pessoal saindo do ensino médio, que quando a gente já sai desse momento da nossa vida acaba ficando um pouco chato, você não encontra nesse livro. Quer dizer, você encontra só que com uma abordagem mais nostálgica, que dá pra ver que o personagem principal já passou por isso antes e tá bem na sua vida no presente, que é da magia e sedução. Eu amo esse livro, sério, eu não tenho palavras pra dizer o quanto eu amo ele e o quanto eu acho essa capa horrível, mas enfim, elas de uma forma muito trágica. Coisas horríveis acontecem quando elas se apaixonam. E é um livro sobre isso, mas também é um livro sobre família e sobre romance e sobre maturidade e sobre ser mãe, sabe? Tem tanta coisa que tem nesse livro aqui, muito, muito bom. Aqui nesse livro a gente vai encontrar a história das irmãs Owens, que são mulheres que são descendentes de bruxas. E elas têm magia, só que também elas têm uma maldição muito grande, que quando elas se apaixonam por algum homem, ele morre, ou ele abandona elas de uma forma muito trágica. Coisas horríveis acontecem quando elas se apaixonam. E é um livro sobre isso, mas também é um livro sobre família, e sobre romance, e sobre maturidade, e sobre ser mãe, sabe? Tem tanta coisa que tem nesse livro aqui, muito, muito bom. Mas Sara, eu gosto de coisas sobre bruxas, mas eu gosto de bruxas reais. Ou, melhor ainda, eu gosto de entender um pouco sobre como a nossa história lida com as bruxas. Então eu vou falar pra vocês uma indicação muito legal que eu li recentemente, que é As Bruxas, da Stacy Schiff. Aqui ela vai fazer todo um memorial sobre aquele grande tribunal de Salem, que todo mundo já ouviu falar, que em 1682 aconteceu que várias mulheres morreram, foram julgadas ali, e ninguém entende muito o que aconteceu. E aqui vai explicar de uma forma bem histórica e também um pouco romantizada em alguns pontos, sobre como que era ser mulher naquela época, como que era a religião, como que era a cultura desse novo país que estava emergindo, né? Porque aqui ainda a gente está falando de colônias britânicas na América do Norte. Muito interessante, é muito legal ter esse ponto de vista, principalmente porque eu já li outros livros sobre as bruxas de Salem e é muito bom ter essa noção um pouco mais histórica desse fato. Tá, mas Sara, assim, eu não gosto de estudar sobre as bruxas de Salem. Eu gosto de ler umas coisas mais sombrias, mas também não gosto muito de ficção. Gente, Confissões de um Crematório, da Caitlin Dowie, é perfeito pra você. Essa daqui é uma mulher que tá contando as suas memórias sobre o seu trabalho, né? Ela trabalha em um crematório. O sonho dela era trabalhar em um crematório e ela trabalha em um crematório. E ela vai falar sobre como que ela chegou ali, a opinião dela sobre o luto, sobre a morte, as perspectivas que ela tem sobre as famílias que passam por esse processo.
E ela conta algumas histórias do seu trabalho, sabe? Alguns casos que ela viu no seu dia a dia. É um livro muito bom, muito interessante. E eu acho que vale a pena você testar, porque aqui tem muitas coisas que a gente pode levar para nossa vida, algumas filosofias que a gente pode levar para nossa vida. Aqui ela vai falar muito sobre como a gente tem que aproveitar a nossa vida da forma como ela é e como a gente tem que valorizar as pessoas enquanto elas ainda estão vivas. É muito lindo, é bem interessante, é um pouco nojento em algumas partes, mas vale a pena. Sarah, esquece o que eu disse. Eu gosto de sangue, eu gosto de vampiro. Eu gosto de vampiro, eu quero ver sangue correr, eu quero ficar assustada, eu quero ficar... Nossa, o que tá acontecendo? Eu vou indicar 2 livros aqui, A Morte Apaixonada e Carmila. Essas edições lindíssimas da Wish. Vocês encontram elas na Amazon e, sério, vale muito a pena, elas têm um acabamento... Nossa, é lindo, maravilhoso. E aqui a gente vai encontrar histórias de vampiras a partir de 2 autores diferentes. E é muito interessante, porque aqui a gente vai estudar não, né? Mas a gente vai aprender mais sobre por que o vampirismo com as mulheres protagonistas era tão em alta naquela época e por que aquela questão da femme fatale era tão instigante, provocava tanto as pessoas. Muito interessante também ver esses livros porque eles contam histórias sobre, principalmente nesse daqui que tem vários contos, aqui são 2 contos, aqui tem acho que uns 4 ou 5, que aqui tem vários contos de mortas apaixonadas. Então assim, não é só vampiras que temos aqui, temos também... Bom, eu não posso contar porque pode ser spoiler. Mas enfim, muito interessante esses 2 livros, por serem contos também ajuda muito na hora de ler, pra dar aquela também, né, refrescada. Lê um hoje, o outro daqui 3 dias e você não perde o fio da meada. Agora, falando em livros para o mês de outubro, de contos, livros de contos, mas assim, com uma visão um pouco mais de ficção literária, A Fúria, da Silvina Ocampo, é perfeito pra você. Aqui a gente encontra diversos contos diferentes que vão abordar questões sobre morte, luto, vingança. Aqui a gente tem possessão, aqui a gente tem assassinato, aqui a gente tem tudo que você pode imaginar. De uma forma muito interessante, cada conto é escrito de uma maneira muito diferente e mostra sobre o talento da autora em escrever esses contos, mas também mostra muito sobre questões políticas da época. É um livro que não é fácil de ler, então eu recomendo vocês lerem um pouquinho assim a cada dia, um conto ou outro. Eles não são contos longos, eles são contos de mais ou menos umas 5, 3, 2 páginas. Então assim, é muito tranquilo mesmo. E aqui a gente vê diversos assuntos e eu acho que isso, por ter uma pegada um pouco mais no real, um pouco mais objetiva, ele pode ser bem assustador, porque a gente vê questões sobre morte, sobre existência. Muito interessante. Leiam esse livro, sério, vale muito a pena. Agora, se você gosta de filmes clássicos de terror, você provavelmente já ouviu falar dessa lenda aqui. E não dá pra escapar. Existem diversas adaptações, existem diversos recontos desse livro, mas esse daqui é o original e eu acho que vale muito a pena ler, principalmente por conta da história do autor, que é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, do Washington Irving. Aqui a gente vai encontrar a história de um vilarejo que está sendo assombrado por um cavaleiro sem cabeça e ninguém entende muito bem o que está acontecendo. Livro muito interessante e eu gosto muito de livros de lenda, eu acho que vale muito a pena nessa época do ano. Tá, Sarah, você tá falando bastante de morte, tá falando bastante de coisas pra pensar, filosofias de vida, mas eu não quero ler nada disso. Eu sou uma pessoa que gosta dos nacionais. Se você gosta de livro nacional, provavelmente você já leu esse livro. Se você não leu, com certeza já ouviu falar. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aqui a gente vai encontrar a história do Brás Cubas depois que ele morreu, por isso que Memórias Póstumas. E é um livro, assim, muito interessante sobre as filosofias de vida dele, mas também sobre os pensamentos que ele tem sobre a finitude, sobre a morte, já que ele já morreu. Então ele conta o passado dele depois de ter morto, sabe? Depois de estar morto. Então ele fala de alguns arrependimentos, de algumas coisas que ele fez que ele acha que ele poderia ter feito de outra forma. É muito interessante e eu acho que é legal falar sobre a morte de formas não convencionais.
Sara, não tô gostando muito dessas indicações, tô achando um clima meio estranho, queria alguma coisa assim que fosse meio na vibe de Halloween, mas não pesado e que não fosse tão triste. Até que o Café Esfrie é um livro de contos, poderia dizer, mas que vai falar aqui a história de um café. Esse daqui é seu protagonista, o café. Não o café de bebê, mas a cafeteria. Aqui a gente vai encontrar uma cafeteria em Tóquio que fica no subterrâneo, assim, de um prédio, pouco conhecida, mas ela era muito famosa porque existe um rumor de que você consegue viajar no tempo se você seguir algumas regras dessa cafeteria. E aqui a gente encontra 4 histórias que isso acontece. E por que eu acho que ela é ótima pro Halloween? Eu acho que ela é ótima pro Halloween porque ela é uma história que... Esse aqui são várias histórias, né? Mas que vão falar sobre esse misticismo. Aqui tem uma mulher, um espírito, aqui a gente vê toda essa magia de viajar no tempo, a gente acompanha em primeira pessoa. E eu acho que o mais legal disso tudo é ver a magia no dia a dia. Eu acho que o legal de ler livros de fantasia é poder ter um pouquinho disso no nosso dia a dia. Mas não deixe de lado lições importantes de vida sobre família, sobre amizade, sobre arrependimento, sobre luto. De uma forma muito, muito, muito... que te abraça, sabe? Não tá aqui pra te dar um tapão, tá aqui pra te abraçar e pra te acolher. Um livro muito bonito, escrito de uma forma muito gostosa de ler. Outro livro que é muito bonito e escrito de uma forma muito, muito bonita também, e assim, eu acho que é até chega a ser um artifício desse autor, de tão bonito que é a forma como ele escreve, que é A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Esse daqui é um livro para quem gosta de mistérios. Mas assim, muitos mistérios, vários mistérios, muitos mistérios de uma só vez. Porque a gente encontra aqui a história de um protagonista, o Daniel, que ele quando criança foi apresentado à biblioteca... o Cemitério dos Livros Esquecidos. E ali é um lugar onde livros, últimas edições de livros importantes, ou livros únicos, livros raros, é ali que se encontram. E ele tem como sua missão salvaguardar um livro. Só que tem pessoas muito importantes que não querem que ele faça isso. E a partir daí, ele se vê numa perseguição muito, muito acelerada e de muita ação para fazer com que ele perca esse livro. Aqui a gente vê não só esse mistério sobre esse cemitério, mas também coisas sobre a vida dele, mistérios sobre a vida dele. Ele teve aqui várias questões familiares com o pai dele, com a mãe dele. Então é um livro que vai falar muito disso, mas o foco principal dele é, na verdade, nosso protagonista, que é o Daniel. Bom, todo mundo sabe que A Sombra do Vento é um clássico da literatura, um clássico contemporâneo. E se você tá aqui para receber indicação de clássico, não espere mais. Tem aqui 2 de uma só vez que eu acho que vale muito a pena todo mundo ler, apesar de eu não ter gostado muito de um deles, que é Drácula e Frankenstein. Eu não gostei muito de Drácula, eu admito, mas ele é ótimo se você quer um pouquinho daquele terror do mistério que eu falei pra vocês, porque acaba acontecendo várias coisas em que a gente não entende muito bem. Existem aqui possessões, existem transformações, e a gente acompanha tudo isso de primeira mão. A gente acompanha uma protagonista aos poucos se transformando em vampira, muito interessante. E aqui também a gente encontra um livro muito sobre amizade, sobre esperança. Ele tem, assim, um final feliz, sabe? Mas Frankenstein, por outro lado, é um livro que não é necessariamente terror por conta do monstro, mas sim por conta do nome, né? Frankenstein, que é o Dr. Frankenstein, quem criou o monstro, né? Aqui a gente vai encontrar muito sobre as atrocidades que acontecem no nosso processo de criar algo novo, de brincar de ser Deus. Aqui o nosso Dr. Frankenstein bota tudo a perder por conta de um estrelismo que ele busca. E a gente vê o quanto a ambição pode ser perigosa. Entre esses 2 livros, eu acho que encontrei momentos de terror mais... Sim, momentos de terror não, mas momentos assim que me deixaram um pouco mais apreensiva em Drácula, mas esse daqui, sobre as coisas que me fizeram pensar, eu acho que esse daqui é muito mais assustador, porque aqui a gente vê como que o ser humano, ele tem muito a melhorar para poder um dia pensar em ser criador. A gente não tem compaixão suficiente para isso ainda. Sara,
Eu não gosto disso. Eu gosto de coisas mais leves. Eu tô ficando assustada. Não era isso que eu queria. Calma, calma. Eu tô aqui pra te ajudar. Eu falei pra você. Aqui agora vão 3 indicações, viu só? Tô aqui pra te ajudar. São 3 indicações de livros que eu acho que são bem propícios agora pra outubro e que não necessariamente vão te dar medo. Olha só. O primeiro deles, Mal Começo, o primeiro livro das Desventuras em Série, do Lemony Snicket. Aqui a gente vai acompanhar a vida de 3 órfãos que estão, né, ali sob tutela de um parente distante que se prova uma figura extremamente manipuladora e assustadora. O elemento principal que faz com que esse livro seja apropriado para outubro, talvez, é porque ele é muito sombrio na forma como ele trata as coisas que acontecem. A gente vê violências aqui, a gente vê várias coisas horríveis acontecendo, vários pensamentos horríveis vindo de pessoas horríveis. Então, assim, a gente vê que é meio mórbido para ser um livro infantil. Muito bom! É um livro muito bom. Eu acho que ele não é um livro que é recomendado para crianças muito pequenas, mas eu acho que lá uns 10, 12 anos é perfeito. Agora, um livro que eu acho que é recomendado para todas as idades e que eu acho que eu vou começar a ler para os meus filhos quando eles forem pequenininhos é O Castelo Animado. Esse livro aqui é mágico, é mágico. A gente vai encontrar a Sophie, que ela vive num mundo que é cheio de magia. Até o momento em que ela é amaldiçoada e ela perde tudo da sua juventude. Ela vira uma senhorinha. Ela vai de 20 e poucos anos para 60. E ela sabe que a única pessoa que pode ajudar ela é o Hal, que é um mago muito poderoso. E ela vai atrás dele no Castelo Animado, que é um castelo cheio de vida própria, basicamente. E ela tem que enfrentar várias coisas ela tem que entrar numa aventura, né, basicamente, pra conseguir quebrar sua maldição e ajudar os outros, principalmente o Hal. É um livro muito bonito, tem romance, tem amizade, é super, super, super propício pra crianças. Eu acho que esse livro aqui, ele é muito carismático, sabe? Os personagens aqui são muito envolventes e é ótimo ler esse livro e depois veja o filme. Sério, ajuda muito. Mas agora, você quer um pouquinho mais de um elemento assim de terror, um pouquinho assim de sustinho? O Livro das Coisas Perdidas, do John Connolly. Esse daqui é um livro que vai falar a história de um garoto, o David, que tem 12 anos e que acabou de perder a mãe. E nesse luto ele acaba encontrando como se fosse uma passagem para um mundo fantástico. Só que as coisas não são tão boas quanto parecem. Então aqui tem vários mistérios, vários elementos assim de magia. Eu acho muito legal, de novo, 12 anos pra mais, eu acho que é perfeito. Sara, mas eu não quero livro infantil, eu quero algo que me faça ter medo, mas eu não quero ter medo de algo sobrenatural. Porque eu sou uma pessoa que não acredita no sobrenatural e eu quero ter medo de humanos, porque, né, o lobo do homem é o homem. Então, saboroso cadáver. Eu acho que esse livro aqui, ele é assustador pra ver a forma como o ser humano pode agir frente a outros seres humanos, mas principalmente a forma como o ser humano age hoje em dia com os recursos que nós temos, com os animais, com, sabe, os outros seres humanos. É um livro muito, muito pesado, muito intenso. Realmente recomendo só se você tiver estômago fortíssimo, porque ele é gráfico e, assim, avassalador. O final, nada vai superar esse final pra mim. Realmente, eu acho que esse é um dos melhores, piores livros que eu já li. Não sei encontrar o meio termo. Ele tá, com certeza, na minha próxima lista de livros que eu vou falar que são livros incômodos. As lições que ele trazem sobre a raça humana é incrível, mas de uma forma extremamente brutal. Sara, não é isso que eu pedi. Eu queria ler livros sobre coisas sobrenaturais, mas que depois a gente meio que entende o que tá acontecendo. Não diga mais. Eu venho aqui trazer 2 livros em que o elemento sobrenatural envolve uma assombração no sótão. Jane Eyre e Outra Volta no Parafuso. Quem achou que eu iria fazer esses 2 livros caberem em uma categoria?
Bom, mas a gente encontra nesses dois livros, só que de forma muito diferente, elementos de mistério e de assombração de um espírito que vive no ático, né? São dois livros muito interessantes que vão abordar isso de forma muito diferente uma da outra. Esse daqui é um elemento importante, mas não é o elemento mais importante. E esse daqui é o elemento fundamental desse livro. E mais, trago mais, eu acho que outro elemento muito importante que você pode gostar, se você gostar desse elemento sobrenatural, mas não tiver fim de outra volta do parafuso, porque não é uma leitura muito fácil, eu acho que uma leitura um pouco mais palatável é O Papel de Parede Amarelo. E aqui a gente vai encontrar uma mulher ficando um pouco mais louca cada dia que passa, a partir do momento que ela e o marido dela e o filho vão para uma casa de campo para que ela possa se recuperar da depressão dela. É muito interessante. A reviravolta que esse conto tem, né? Porque ele é um conto, é incrível. Mas se você quer ler ainda um livro sobre um elemento sobrenatural envolvendo uma casa antiga, mas assim, você quer uma coisa mais leve, um pouco mais de romance e não tá afim de pegar a Jane Eyre porque é um livro um pouco mais sério, um livro um pouco mais leve, um pouco mais engraçado e muito mais romântico, na minha opinião, é A Abadia de Northanger, da Jane Austen. Esse livro aqui, ele vai ter esse elemento de sobrenatural no sentido de que a nossa protagonista é apaixonada por livros de terror. E o sonho dela é encontrar uma abadia em decomposição para que ela possa ver algum espírito. Só que ela é extremamente medrosa, então é muito engraçado, o romance que ela se envolve é muito bom. E assim, é um livro perfeito para aquelas pessoas que não querem abrir mão do romance no mês do terror. Gente, é isso. Essas foram as minhas indicações. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês possam aproveitar essas indicações aí na casa de vocês. Vou tentar postar esse vídeo no comecinho do mês para que vocês tenham tempo de comprar esses livros, mas eu queria deixar já agradecer a todos que compram pelos links do canal, isso tem me ajudado bastante. E eu queria agradecer por você ter ficado até aqui. Por favor, comenta aqui embaixo se você já leu algum livro desse, se você concorda comigo ou se você ficou interessado em alguma das minhas recomendações. Bom, espero ver você no meu próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau!